Nesta segunda-feira, 9/3, a Bolsa de Valores de São Paulo, B3, teve suas negociações suspensas temporariamente após atingir 10% de queda pouco depois do início do pregão, levando ao acionamento do mecanismo chamado de Circuit Breaker. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, fechou o dia em queda de 12,17%, caindo a pontos, a maior baixa percentual diária desde 10 de setembro de 1998. Na Bolsa de Nova York, no EUA, também houve suspensão nas atividades. Além disso, o preço do petróleo registrou ao longo do dia a maior queda em quase 30 anos. O valor do baril do tipo Brent caiu quase 30% na abertura dos mercados na Ásia. A epidemia atual do coronavírus começou na China, e o país asiático é o mais afetado até agora pela doença causada pelo vírus, a Covid-19. Até agora, foram registrados casos entre os chineses. Pessoas morreram. Com cidades sob quarentena e empresas fechadas, a segunda maior economia do mundo já começa a sofrer os impactos da crise sanitária. E, dada a sua importância para o comércio mundial, começa a afetar seus parceiros. O país compra petróleo, soja e ferro do Brasil, por exemplo. O que isso significa? Que se a China crescer menos, vai comprar menos dos brasileiros. E isso vale para todos os parceiros, é uma coisa enorme no mundo. O gigante asiático também vende produtos como peças e equipamentos eletrônicos a outras economias ao redor do mundo, que, por sua vez, os utilizam para montar produtos vendidos em território nacional, ou exportados. Então, se você tem um evento lá que interrompe a produção, o fluxo de pessoas e o comercial, o que é uma questão sanitária na China, vira uma questão econômica lá e no mundo, diz Lima Gonçalves. Os efeitos da disseminação da doença, porém, já não estão mais restritos àqueles causados pela desaceleração chinesa. Nas últimas semanas, o novo coronavírus se espalhou por todos os continentes, ameaçando uma desaceleração do crescimento econômico e uma redução nos lucros de grandes empresas ao forçar o fechamento de fábricas, a suspensão de viagens e o cancelamento de grandes eventos. A Itália colocou todo o país em quarentena enquanto luta para conter a disseminação do coronavírus. O país europeu é o segundo com mais mortes no mundo, com 463 vítimas da Covid-19, ao todo, são infectados. Com o aumento do número de casos em cada vez mais países, muitos lugares têm adotado restrições a viagens para tentar conter o avanço do surto. Com isso, o setor aéreo tem sido fortemente impactado, com cancelamentos de voos pelas empresas e pelos passageiros. Países que dependem da atividade turística também podem sofrer com a redução da movimentação. Estimativa da Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, na sigla em inglês, indica que as companhias aéreas podem perder até 113 bilhões de dólares, 523 bilhões de reais, em receita este ano devido ao impacto do vírus. Dados os efeitos esperados na produção e receita das empresas e no comércio exterior, economistas já começaram a revisar suas projeções para o crescimento mundial neste ano. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, conhecida como Clube dos Países Ricos, anunciou na semana passada que a economia global pode crescer na taxa mais baixa desde 2009. Quem vai investir nesse mundo? Se você ia comprar uma máquina para produzir mais, mas o mundo vai comprar menos, não tem por que investir nesse equipamento. Tudo que era investimento vai ser revisto, porque a expectativa é que a contração do comércio contraia a economia, diz Lima Gonçalves, do Fator. E se você para, o seu fornecedor para também. E, como não está produzindo, começa a demitir. Quem vende para essas pessoas demitidas também é impactado, e isso pode gerar uma recessão. E quanto mais demora, para melhorar, mais eu perco. E aí todo mundo coloca o pé no freio. Um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, na sigla em inglês,
prevê que o avanço do coronavírus deve gerar redução de 5% a 15% no fluxo de investimento estrangeiro direto, IED, no mundo neste ano. A incerteza também impacta os consumidores, de duas maneiras. O temor com o estado da economia pode afetar seus gastos no curto e médio prazos, fazendo-os comprar menos e poupar mais, afetando, novamente, a atividade econômica, e levando-os a evitar atividades que poderiam expô-los ao risco de infecção, como sair para fazer compras, por exemplo. As vendas de carros na China, por exemplo, caíram 92% durante a primeira metade de fevereiro. Por outro lado, fabricantes como Tesla e GM estão vendendo mais pela internet. Entregas de telefones celulares também devem sofrer um grande recuo no primeiro semestre de 2020. O setor estima, por outro lado, que a recuperação seria rápida. Tudo isso tem impacto direto nos mercados financeiros. Em um cenário de incerteza global, os investidores querem fugir de aplicações que representem risco. Por isso, a tendência é que tirem dinheiro de bolsas de valores, especialmente em países emergentes, e investam em ativos mais seguros, como ouro, dólar e títulos de dívida de economias consideradas seguras. Em uma situação como essa, você vai fazer o que com o seu dinheiro? Vai investir no Brasil? Não? Porque ele não vai crescer. Os juros que paga são muito baixos. A taxa Selic está atualmente em 4,25% ao ano e não tem como ganhar dinheiro com aquela economia, diz Lima Gonçalves. Então, vou tirar meu dinheiro de lá e colocar no EUA, Suíça, Japão, em que eu sei que vou perder 1%. Aqui no Brasil, se você comprar bolsa, pode perder 10%, 35%. Então, isso faz todo mundo ficar mais cauteloso e tirar dinheiro dos países que devem sofrer mais com isso, os emergentes e os países que apresentam maior dificuldade. Para Eduardo Velho, estrategista da INVX Global, o grande canal de impacto no Brasil é a taxa de câmbio, porque ela absorve todo o efeito desse choque externo. A forte queda no preço do petróleo foi atribuída à decisão da Arábia Saudita de aumentar substancialmente sua produção e começar a oferecer em certos mercados descontos de até 20% nos preços do petróleo bruto. A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo e é considerada uma líder não declarada da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela tem uma capacidade de produzir mais de 12 milhões de barris diários, o que lhe permite aumentar ou reduzir sua produção com muito mais facilidade que outros países do mercado. Depois de uma baixa nos preços do petróleo que começou em 2014, no final de 2016 um grupo conhecido como OPEP+ se formou, reunindo todos os países membros dessa organização e outros produtores. Entre eles, a Rússia, com o objetivo de coordenar cortes de produção que permitiriam recuperar preços. A estratégia funcionou e foi se alongando até a sexta-feira, quando uma proposta de novos cortes para fazer frente aos desafios impostos pelo coronavírus foi rechaçada por Moscou. O país árabe, então, optou por aumentar sua produção. Depois da ruptura do acordo, muitos especialistas consideraram que a Rússia estava efetivamente apostando em deixar cair um pouco o preço do petróleo para tentar debilitar os produtores americanos, que têm custos de produção mais altos e, portanto, podem ser vulneráveis ante uma queda contínua dos preços. Embora a Arábia Saudita também tenha na mira as empresas petrolíferas americanas, os especialistas acreditam que sua nova política significaria a abertura de uma guerra de preços contra a Rússia. De acordo com os analistas, é difícil dizer qual notícia poderia, neste momento, melhorar o ambiente nos mercados. Ainda não está visível o que seria um sinal de melhora. Você precisa ter um sinal muito claro de que o vírus parou de se espalhar, que é o primeiro passo para dizer que os prejuízos vão ser interrompidos, diz o economista-chefe do Banco Fator. As perdas não serão revertidas, mas para de piorar. E aí você baixa um pouco o nível de incerteza, e a coisa pode melhorar de maneira importante. Quando? Não faço ideia. Quanto tempo leva para melhorar?
Não sei, depende de quanto tempo dura o surto. Nesta segunda-feira, a economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, FMI, Gita Gopinath, afirmou que será necessária uma resposta internacional coordenada para conter os danos econômicos da epidemia de coronavírus, envolvendo medidas de políticas monetária e fiscal. A perspectiva de curtíssimo prazo ainda é de uma piora adicional. Mas uma ação coordenada dos bancos centrais, em política monetária e cambial, limita isso, diz Eduardo Velho, da INVX. Para ele, tanto o surto de coronavírus quanto o choque do petróleo serão resolvidos no segundo caso. Ele aposta na disposição da Rússia de negociar. É preciso, porém, ver quanto tempo isso vai demorar.